O comandante de companhia é acusado de coagir policiais militares para consertar a viatura. Olha esse vídeo que eu comento logo a seguir. Senhor, Você vê que hora? 12h30 para eleição. 2 horas? Até 12h30 para eleição. Eleição. O CGP fez contato com ele? Não, ainda Tá não. aqui? Não. Então, 2 horas você se apresenta pro CGP. Não tá aqui, você segue a ordem deles. Ó, acabou a moleza pra vocês dois, viu? Não vou mais ouvir reclamação do CGP para vocês. Então, acabou a moleza pra vocês. Então, ó, já segue o rumo aí. E que moleza? Joe, acabou a moleza pra você, você entendeu? Já foi em posição de sentido. Sim, senhor. Você tá falando com o comandante de companhia. Sim, senhor. Então, se não aprendeu, vai aprender hoje. Então, meia volta, vou ver e vai pro seu TTH. Sim, senhor. Agora. Comandante de companhia, forma que trata. Vamos lá, meu povo. Eu quero que vocês tenham em mente, primeiramente, que esse canal procura fazer uma análise técnico-jurídica da situação. Então, não sejam movidos pela emoção e tentem acompanhar meu raciocínio, ok? Primeiro, eu quero fazer comentários sobre dois aspectos. O primeiro é o que mostra no vídeo, né, o tratamento do oficial com o subordinado e vice-versa. E num segundo momento, essa suposta coação para consertar viaturas. E você consegue ver claramente que o vídeo não tem nada a ver com a informação da reportagem. O vídeo mostra um tratamento rude do oficial com o subordinado, mas nada fala sobre viatura, nada fala sobre coação. Então, se você lê o título e vê um péssimo tratamento do oficial para com o subordinado, você é levado a crer que essa situação realmente existe. Mas por este vídeo não está nada provado. O vídeo mostra um tratamento que não tem nada a ver com a viatura. Isso você tem que concordar comigo até esse ponto. Se o vídeo mostrado na reportagem nada mostra a respeito das viaturas, eu não tenho como afirmar que eu estou vendo alguma ação criminosa no que diz respeito das viaturas. Então a gente vai, quando nós tratarmos essa parte das viaturas, nós vamos fazer simplesmente uma hipótese de isso realmente está acontecendo, tá ok? Vamos lá, pela primeira visão, o tratamento do superior com o subordinado, né? Tratamento rude, acabou a moleza, fica em sentido para falar comigo e tudo mais. Realmente esse tratamento é um pouco rude, né? Só que, vamos dizer assim, não mostra exatamente na reportagem qual o contexto, né? Mostra, parece que os policiais estão na companhia 2h20, né? 2 e pouco. E eles chegariam 2 horas, 2h30 tem que estar no QTH, lá no CPP, e não estão. A gente não sabe nem qual que é realmente o CPP, nem qual foi a ordem do CGP, nem se tem algum contexto anterior de reclamação, porque pelo que o capitão fala, dá a impressão de que o CGP estaria fazendo reclamações a respeito dos policiais, que a gente não sabe qual. Então fica muito no mundo das ideias, vamos dizer assim, das suposições. Difícil de chegar num veredito específico. Mas o grande fato que mostra, né, é realmente o policial militar filmando, né, o comandante de companhia falando que vai acabar com a moleza e tudo mais, e o policial fala, que moleza? Aí ele, fica em sentido para falar comigo e tudo mais, e começa aquela coisa, um pouco de boçalidade no militarismo. E aí depois o policial militar saindo embora e ele pega e fala, né, comandante de companhia, olha só como é que trata. Agora eu já vou falar uma coisa que vocês vão ficar chateados comigo. Eu já passei por situações, eu como primeiro tenente já fui tratado pior do que esse soldado foi tratado. Pior, colocar em sentido, na frente de mais pessoas e tudo mais. E acredite, mesmo essa situação sendo rude e desnecessária, comigo foi desnecessária, eu acredito que nessa situação do vídeo também foi desnecessária, o militarismo permite esse tipo de coisa. É chato, a gente se sente meio, vamos dizer assim, meio humilhado, meio constrangido, é horrível, eu sei disso, mas o militarismo permite, né? Você como militar, se o seu superior chegar e falar fique em sentido, você tem que ficar em sentido. É difícil para o civil entender e eu vejo que cada vez mais e mais militares também estão decepcionados com isso, mas você sabia, lembra da escola de soldado? Isso acontecia na escola de soldado. O problema é que ninguém quer passar por isso depois da formação. E realmente, no vídeo parece sem motivo, mas o militarismo permite que um capitão diga isso para um soldado e ele tem que ficar, porque ele começa a questionar, que moleza e tudo mais, e o capitão quer, vamos dizer assim, assumir as rédeas da hierarquia. É permitido isso? É devido? Não. Vamos dizer assim, ele pode, mas não deveria ter feito. Mas ele pode fazer? Pode. Dá para questionar isso? Olha, politicamente talvez seja questionado
por ter espalhado esse vídeo, né? O comandante dele dá alguma dura nele ou algo do tipo. Mas em termos, vamos dizer assim, penais, eu não vejo nenhum problema do capitão fazer isso. Embora não devesse ter feito. Vamos dizer, é legal, mas não foi moral essa situação. Nem tudo que nós temos o poder de fazer, nós devemos fazer. O pai e uma mãe têm o poder de deixar o filho por castigo por qualquer situação. Não quer dizer que eles devam fazer isso em qualquer situação, qualquer erro do filho. Isso acaba tendo um efeito negativo na própria educação do filho, concorda comigo? O militarismo é a mesma coisa. Se você tem o poder, a superioridade hierárquica de dar ordens decorrentes do serviço, de ficar em sentido, hierarquia e disciplina, é a base, está na Constituição Federal falando que a Polícia Militar tem os seus pilares de hierarquia e disciplina, então ele pode fazer isso? Pode, mas não deveria ter feito no caso concreto. Mas lembrando, né, nós não sabemos se há situações anteriores com essa equipe, nós não sabemos, eu não sei. Às vezes já foi avisado, outras vezes, às vezes constantemente o capitão já tinha visto eles na companhia depois do horário, falam que a preleção é até 2h30 e tudo mais, por isso que eu falei, estamos só nas suposições, mas não tem como afirmar com certeza que essa conversa já não tinha sido feita antes e tudo mais. Não estou tentando passar pano pro capitão não, estou explicando tecnicamente, tá bom? Aí tem uns que questionaram, mas ele chamou de Joe é injúria, foi ofensivo. Povo, pelo amor de Deus, Joe é ofensivo? Se Joe é ofensivo, Steve também é, entendeu? Mas o soldado não pode chamar o capitão de Joe. É óbvio que não, ele é soldado, ele é capitão, não pode. Eu era tenente, eu não chamava meu capitão de Joe, o capitão chamava eu de Steve, de Joe. E faz parte do militarismo, povo. Tem muita gente questionando coisas do militarismo que todo mundo sabe que existe. Eu cansei de muita coisa e saí da polícia, mas muitas situações que estão reclamando, a pessoa está na polícia e sabe como é que funciona. Então não, chamar de Joe nunca vai ser injúria, nunca vai ser uma ofensa, tá? Por parte do superior para o subordinado. Vai reclamar, vai falar que chamou de modo que não deveria e tudo mais, mas nessa situação eu não vejo nenhum pouco de ofensa por parte do capitão. Foi rude, que nem eu já falei, foi desnecessário, mas criminalmente não tem nada. Agora uma coisa que os militares têm que tomar muito cuidado ao fazer. Esse vídeo vazou de alguma forma. Esse vídeo vazou. Quem que você acha que vazou esse vídeo, povo? De verdade. Vamos supor que sejam os policiais que pegaram e fizeram a denúncia na corregedoria, jogaram para o Metrópole ou para algumas páginas na internet, sair mostrando. Esse vídeo vazou. Se fica configurado isso e a forma que o policial fala, né, o comandante de companhia, como é que ele trata, povo, isso para o policial militar pode trazer consequências administrativas. Povo, eu não estou dizendo que eu concordo, mas existe um número do RDPM que fala expressamente de você recriminar ato legal de superior. Então, se o comandante de companhia, embora de uma forma rude, desnecessária, tenha dado uma ordem um pouco mais contundente, você recrimina isso em público. Vamos supor, não estou falando que é o caso, mas foram os policiais que divulgaram, que mandaram para página tal para divulgar, e isso vem a calhar. Eu já vi policiais respondendo procedimentos por recriminar, por tentar censurar um ato legal do superior. Qual que é o ato legal? De mandar ir para o serviço, de ficar em sentido e tudo mais. Eu já vi isso acontecer. Quer dizer que vão ser condenados nesse inciso do RDPM? Não estou dizendo isso, mas quer dizer que podem ter dor de cabeça por conta disso. Agora vamos para a segunda parte. A segunda parte que fala que o capitão coage os policiais para consertar a viatura. E relembro, o vídeo não mostra nada disso. Mostra uma aspereza, uma forma rude do capitão tratar os policiais, sem dúvida, mas não fala nada sobre isso. Na hipótese, daremos a hipótese disso realmente estar acontecendo. E sabe por que eu digo isso? Porque eu já passei por isso como CFP. Um coordenador operacional meu, uma época, me chamou e ele, na sala assim, ele mandou, procura um QSA para consertar, eu não lembro que parte da viatura, se era suspensão, o que era, procura um QSA, olha na cidade aí se alguém conserta pra gente. Aí eu me demonstrei, falei, como é que é? Major, o senhor quer que eu procure consertar a viatura? Não é melhor ver no P4 para fazer um processo certinho, com nota de empenho? Ele falou, não, isso daí leva muito tempo. Procura um lugar aí e conserta. Eu me neguei, eu falei, Major, com todo respeito, eu não vou fazer isso.
Na hora, o major ele estava com a caneta assim na mão, ele pegou, ele soltou a caneta e ele falou: ah é? Você não vai fazer? Eu tentei explicar para ele, falei: major, isso fica feio, né? Eu, tenente, pedindo conserto de uma viatura do Estado é rico, né? Ele começou a me interromper e falou assim: tudo bem, Vinícius, fica tranquilo, você vai precisar de mim, fica tranquilo, pode ir lá. Eu tentava argumentar e ele me tirou da sala dele: não, pode sair, nossa conversa terminou. Nitidamente eu vi, eu vou ter um prejuízo por ter me negado a fazer essa coisa absurda. A minha sorte é que nesse caso específico, né, passaram-se algumas horas, né, o major mandou eu retornar para o batalhão e falou assim: Vinícius, me desculpa, aconteceu comigo, tá? Me desculpa, eu realmente me exacerbei com você, não, fica tranquilo, a gente vai ver com o P4 lá. Juro pra vocês, aconteceu isso, o major me pediu desculpa por essa situação, mas num primeiro momento, óbvio que eu me senti coagido. E aí leva essa nossa análise. O vídeo não mostra nada, mas vamos supor que isso seja verdade, e eu não duvido que seja. Um capitão, um coronel, um major começa a coagir um policial, começa a ameaçar, a verdade é essa, uma ameaça, para que ele conserte a viatura de meios próprios, procure QSA e tudo mais. Aí eu te pergunto, há alguma coisa criminal por parte disso? Por parte dessa atitude do superior? Existe um crime chamado constrangimento ilegal. Esse crime está lá no artigo 222 do Código Penal Militar, que ele diz assim: constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, ou depois de haver reduzido por qualquer outro meio a capacidade de resistência, a não fazer o que a lei permite, ou a fazer ou a tolerar que se faça o que ela não manda. Entendeu? É basicamente você constranger, mediante violência ou grave ameaça, alguém a fazer aquilo que a lei não manda. A lei não manda o policial militar consertar a viatura, pedir favores em oficinas mecânicas, os QSA, para consertar a viatura ou consertar do bolso. Não manda. A não ser, evidentemente, que tem uma sindicância que aponte o policial como culpado e que ele deva ressarcir os danos do Estado, mas não manda ele fazer de próprio bolso. Aí me perguntaram, não seria um constrangimento ilegal? Imagina, né, que o oficial está te ameaçando trocar de escala, trocar de horário, colocar no POP e tudo mais. Não seria um constrangimento ilegal? A resposta, ao meu ver, ainda é não. Tá? Não seria por conta de um detalhe importante que fala mediante violência ou grave ameaça. Você trocar de escala seria uma grave ameaça? Eu acho que seria um exacerbado entendimento dizer que trocar de escala é uma grave ameaça. É uma ameaça, mas não é uma grave ameaça. Grave ameaça geralmente está ligada à sua vida, à sua integridade física, à sua saúde. Se vocês olharem até o artigo 223, que é a ameaça propriamente dita, fala de você ameaçar alguém a causar um mal injusto e grave. Também acho que não vai se enquadrar, porque não seria um mal grave. Veja bem, os dois crimes, pode gerar um IPM ele responder? Pode, mas eu estou falando para efetivamente haver uma condenação, eu acho que é forçar um pouco a barra. Na minha humilde e modesta opinião, o crime que mais se enquadraria e mesmo assim há campo para a defesa, na parte criminal, é o crime do artigo 174 do Código Penal Militar, que é o rigor excessivo. Quando o superior excede na faculdade de punir o subordinado, fazendo com o rigor não permitido. Mas é um crime muito difícil de pegar, porque você tem que comprovar, né, que é uma punição indireta, ele está sendo trocado de escala porque é uma punição indireta, e é muito difícil, porque ele pode simplesmente falar: olha, não tem viatura para trabalhar, essa equipe tem que ficar no POP. É muito difícil, estou falando no mundo teórico, né? Mas não deixa de ser uma punição ainda que indireta, e ele está se excedendo por um motivo que não está sequer previsto em lei, que o militar não tem a obrigação de consertar a viatura, tem meios legais para isso. Então é o crime que eu acho que é mais possível se enquadrar num caso hipotético em que isso realmente esteja acontecendo. E eu friso que o vídeo não mostra nada disso. Agora, no campo disciplinar, isso evidentemente tem campo para punição, sem sombra de dúvida, tá? Não só essa parte, se ficar comprovado que ele está exigindo que o militar conserte a viatura do bolso, né? Como de repente se o comandante dele entender que houve algum tipo de excesso indevido aí na conduta com o policial, o que eu entendo que não houve, apesar de rude, apesar de indevido, não foi ilegal. Não foi moral, mas foi legal. Entende o que eu quero dizer, né? Que vocês me acusem de estar passando um pano para alguém, eu não conheço nenhum dos dois, eu não conheço o capitão, não conheço o soldado.
Mas é muito complicado algumas questões que as pessoas se agem pelo coração, né? Se colocam na situação e são humilhados de certa forma e querem justiça, acham um absurdo. Mas o mundo militar ele é um mundo à parte, povo. Se vocês olharem o mundo militar com os olhos de civis, vocês vão ficar abismados, né? E pode ser que até aquele capitão realmente, de repente, não trate bem os seus subordinados, que nem é acusado na reportagem, mas por esse motivo, apesar de rude, não tem como dizer que ele humilhou, que ele fez alguma coisa ilegal, porque o militarismo assim permite. Como eu disse para vocês, como tenente, eu já fui colocado em sentido por um coronel, é um coronel de péssima qualidade, todo mundo viu, né, o pessoal da ADM passando, vendo ele falando também um monte de coisa para mim, e não consegui deixar de analisar o fato que aconteceu comigo, né, depois que, vamos dizer assim, que o estresse passou, e realmente ele não tem o que fazer em algumas situações. Ele era o comandante do batalhão, ele poderia fazer isso? Poderia. Isso o tornava uma pessoa de difícil convivência, ninguém queria trabalhar com ele, ninguém queria falar com ele. Mas o militarismo dá poderes a pessoas desse tipo, você gostando ou não. Assim como eu lá atrás não pude fazer muita coisa, o militar que se sentiu aviltado com essa postura dificilmente pode apontar alguma coisa, né? Óbvio que o meu caso não vazou na mídia, às vezes pela mídia, né? Dependendo de quem está no comando do CPA ou da PM, fala amém para a mídia e quer mostrar algum tipo de providência. E geralmente é só para inglês ver, né? Abre uma IP, provavelmente abre uma IP, tá? Uma IP que dificilmente vai acabar em alguma coisa. Já adianto para vocês. Aí no campo civil, o militar pode fazer alguma coisa? Pode, isso ele pode, né? Eu já vi situações similares, né? Vamos dizer assim, foram um pouco mais exacerbadas, tá? Eu vou dizer para você que foi muito difícil a comprovação, mas nós conseguimos com que um capitão pagasse indenização para uma cabo aqui no escritório. É um caso que eu já comentei aqui no escritório, mas ficou comprovado, né? Quando você fala de ato ilícito, você tem que provar pelo menos 3 tripés para você formar a responsabilidade civil, você comprovar que a responsabilidade civil, que o dano moral foi atingido, vamos dizer assim. Você tem que provar que um ato ilícito ocorreu e nessa situação é possível argumentar que o próprio capitão utilizou-se de um rigor excessivo, né? Até como o próprio nome do crime que eu falei, que é possível averiguar se houve ou não em tese. Ele exacerbou o seu poder disciplinar, o seu poder hierárquico, é possível argumentar isso, apesar de militarmente não necessariamente isso ocorreu, mas você deve comprovar também um dano ao policial militar, e isso é muito difícil, porque é muito fácil você falar, ele ficou chateado, ele ficou triste. Peraí, você precisa de mais provas do que isso, tá? E um nexo causal entre esse dano e esse suposto ato ilícito, e isso não é fácil de comprovar. No caso do capitão que nós citamos aqui no escritório, foi um processo de mais de 1 ano, tá? E nós conseguimos comprovar por relatos de testemunhas, relatos de psicólogo, de psiquiatra, da enfermeira que atendeu a pessoa que passou mal no HPM, e tudo isso acabou formando, comprovando-se o dano moral. E isso é muito difícil. E óbvio, nesse caso que eu falei para vocês, administrativamente o capitão também foi inocentado. Eu tinha falado para minha cliente que, olha, isso ia acontecer porque a PM é assim. Mas no meu estudo do caso concreto que aconteceu aqui no escritório, o dano moral ficou caracterizado. E eu falei, na parte civil a gente consegue, na parte administrativa a PM vai passar um pano, em que pese nós fizemos a representação. E dito e feito, administrativamente foi inocentado, não tinha nenhum tipo de crime no caso, tá? Não teve nenhuma imputação criminal, mas na parte civil ele foi condenado a pagar cerca de 24, 25 mil reais, algo do tipo aí, corrigido. Bem, deixe o seu comentário abaixo o que você acha sobre esse caso. Lamento de informar que tecnicamente o militarismo é um mundo à parte, e por mais que você não goste de certa pessoa ou de certa atitude, não necessariamente por esta causa dá para enquadrar facilmente em algo ilegal, ilícito, que vai colocá-lo atrás das grades ou demiti-lo da polícia militar. A hierarquia e disciplina, óbvio que tem os seus limites, mas tem uma áurea basilar no militarismo, né? Isso é princípios constitucionais. E eles realmente permitem muito mais do que o chefe de um servidor público civil aí fora.
Então, põe em mente isso. E se vocês precisarem de algum tipo de orientação técnica para tomar uma atitude, procurem assistência técnica especializada nessa parte, porque senão vocês vão se arrebentar. Até o próximo vídeo.